Minha irmã perdeu seu filho para as drogas. Sofremos muito, mas meu cunhado se entregou ao alcoolismo. Não sei o que fazer para ajudá-los. É uma situação muito difícil a que você traz, porque você está querendo resolver um problema que está fora da sua governança. Nós, muitas vezes, temos a sensação de que somos capazes de realizar a mudança do outro. E nem sempre a gente consegue isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, por mais que a gente esteja munido dos melhores instrumentos, das mais poderosas possibilidades de transformação, nem por isso, obrigatoriamente, a gente vai ter êxito nesse trabalho de restauro da vida do outro, porque a vida do outro passa necessariamente pela decisão do outro. Eu posso fazer tudo pelo outro, mas posso não conseguir. Isso é um movimento perigoso, porque a gente pode desenvolver culpa, porque diz assim, não, mas eu tenho a doutrina espírita. Eu sei, eu tenho o dever de salvar o outro do processo do luto. E ninguém tem esse poder. Ninguém tem a possibilidade de dizer, eu tenho em mim o poder transformador na vida do outro. A gente pode tentar ajudar, mas sem a pretensão de sermos o salvador. Nós não somos o salvador, a gente pode ser um ajudador. Mas nós não podemos colocar sobre os ombros a responsabilidade direta do equilíbrio de outras pessoas. Mas dito isso, vamos para o que a gente pode fazer na prática para ajudar. Ponto número 1. Não condenar. Porque quando a gente condena, a gente afasta a pessoa da nossa convivência, porque ninguém suporta ser criticado. Então você chegar com seu cunhado e dizer, olha o que você está fazendo da sua vida, você está se destruindo, você não pode fazer... Ele vai ficar tão irritado com você, que ele vai evitar isso. Quando você chegar, ele sai. Porque a gente não gosta de ser criticado. Não é nosso interesse estarmos na convivência de alguém que nos ofende, que nos agride, que nos critica, que nos debocha. Então a gente, para ajudar, não estabelece julgamento e crítica. Nem com o seu cunhado e nem com a sua irmã, de dizer, olha o que você está fazendo, você tem que sair disso, é um absurdo como você está, você tem... Porque isso não ajuda. Toda fala de crítica, ela não tem, em princípio, capacidade de mover as pessoas. Você vê que Jesus, ele sempre procurava amparar os frágeis. Ele sempre procurava dar uma palavra de consolo para os que sofriam. Então, dentro dessa perspectiva, quando alguém experimenta um processo de luto, nunca critique, diz assim, você tem que parar de chorar, você tem que parar de reclamar, porque isso jamais vai ajudar. Então, soluções que a gente tem. Oferecer o nosso amor. Para a sua irmã, o que você pode oferecer? Sua companhia silenciosa. A gente vai, a gente visita. Não precisa dizer nada, ela já sabe. Ela sabe todas as palavras que você vai dizer. E então, a gente chega com essa pessoa que está num processo de enlutamento e acolhe. A gente abraça, a gente fica junto. A gente abraça, a gente fica junto. A gente passa a mão no cabelo, a gente cuida. E daí diz assim, eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. A gente não diz assim, você já comeu alguma coisa? Você tem que comer, olha como é que você tá magra, você tá acabada, você vai ficar doente, vai morrer. Não fala isso. E nem diga, vou fazer uma comida pra você, a comida é pra nós. Então, você diz assim, vou fazer um lanche pra gente comer. Come junto, fica junto. Quando ela falar, a gente presta atenção e não interrompe. Quando ela disser, nossa, mas eu sinto muita falta. Mas você não pode sentir falta. A gente não interrompe. A gente deixa a pessoa falar, deixa ela dizer tudo que ela tem para dizer. Não se interrompe pessoas que estão relatando sua dor. A gente apenas ouve, arruma, cuida e deixa porque a pessoa está fazendo um processo de catarse. Quando eu disse quando a pessoa fizer uma pergunta, aí você responde. Mas tem que ter uma pergunta antes. A gente nunca responde o que a pessoa não perguntou. Por exemplo, a sua irmã diz assim, eu sinto muita saudade. É uma dor que rasga o meu peito. Eu não consigo esquecer dele um minuto sequer. Eu não consigo, nunca vou conseguir ficar curada disso. Ela não fez nenhuma pergunta. Então não é adequado você querer responder. Não, mas você sabe que a morte não existe, que ele está vivo. A pessoa não quer isso.
Ela não perguntou. Por que você entrega para alguém que não quer saber? Então a gente não faz isso porque é antipático para quem está lá na sua dor, ficar ouvindo os outros falarem de coisas que não são aquilo que eu quero ouvir. Pode acontecer, deve fazer pergunta. Então ela diz assim, por exemplo: como é que será que o menino está, hein? Eu fico horas pensando, meu Deus, onde será que está meu filho? Onde será que ele está? Aí a gente responde. Quando responder, responde com respostas curtas. Respostas curtas. Não sei assim, o seu filho, olha, segundo a doutrina espírita na questão não sei o quê, eu não quero saber. Aí a gente diz assim, onde é que ele está? Com certeza, cuidado por gente que gosta muito dele, com certeza. Sozinho ninguém fica, você sabe, né? Isso é suficiente. Então te dá pílulas de resposta sempre consoladoras. Se for alguém que desencarnou pelo suicídio, e muitas vezes os pais sentem uma dor muito profunda quando os filhos desencarnam por suicídio, e aí a gente assim, como é que ele está? Espírito suicida, você sabe, né? A gente não faz isso. A gente não faz isso. Isso não é consolador. Eu ficar puxando coisas que são preocupantes para a cabeça de uma mãe. Você vai lembrar da parte boa, que ele evidentemente não está só. Ele está sendo evidentemente amparado, o que não deixa de ser verdade. É lógico que está. Nós todos estamos numa condição de sempre socorro do mundo espiritual, quando assim queremos. Portanto, não se deve dizer, deve estar num sofrimento. Meu Deus, a gente não faz isso. Então, o que fazemos? Silêncio, acolhimento, respostas curtas e consoladoras para as perguntas objetivamente feitas. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa tirar a pessoa desse estado. Mas a gente nunca tira criticando. Olha como é que você está. Está jogada nessa cama, parece uma doida, não pode ficar, eu vou jogar um balde de água em cima de você. Isso nunca ajudou. Então a gente chega e diz assim, mana, eu vim te convidar pra gente ir fazer uma caminhada, bora fazer uma caminhada? Eu não quero ir. Bora, só um pouquinho. Vou passar aqui no final da tarde pra gente ir, tá bom? Eu vou te buscar pra gente passear. A pessoa precisa de exercício físico. Isso é fundamental para a terapia. Por quê? Porque o exercício físico, ele desenvolve em nós algumas substâncias chamadas neurotransmissores, que são essenciais para a nossa recuperação. Uma caminhada, um exercício físico, é muito importante porque ele melhora os nossos níveis de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Se for uma caminhada durante o dia, melhora os níveis de melatonina, que regula o sono. Eu posso também melhorar com a caminhada, exercício que eu vou fazendo, olhando a natureza, eu melhoro meus níveis de GABA. GABA é mais um neurotransmissor que a gente desenvolve com meditação, com essa reflexão, com esse momento de tentar fazer algo em contato com a natureza. A gente melhora os nossos níveis de fortalecimento em nós. Então isso também é uma outra estratégia que não pode ser esquecida. Estratégia número 3, o que fazer com a sua irmã que está assim? A gente procura um profissional para ajudar. Pode ser um psicólogo, e o psicólogo vai orientá-la, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Procure o núcleo de formação, outras estratégias. Então, andar, fazer caminhada é muito bom. Procurar o psicólogo é muito bom. Não tem dinheiro para pagar o psicólogo. Procure a faculdade, veja o núcleo de formação, porque tem em toda a faculdade um núcleo de exercício. A minha cidade não tem faculdade. Não tem? Procure o CAPES. O CAPES é as instituições do governo para acolhimento de pessoas que querem dialogar, conversar com alguém e não tem ninguém para conversar. Procure o CAPES. Procurei o CAPES e a fila é grande. Então, a gente pode procurar outros canais para ser acolhido. E, de repente, o próprio consultório de afeto pode ser um canal para nos atender. Passa para nós aí um número de contato, por favor. Aí, Sinara, para a gente o número. Fala, Amanda. Sim. Eu vou colocar aqui, mas além de você poder falar conosco, tem uma equipe muito amorosa que é preparada também para receber esse tipo de situação, né, para que você consiga falar sem julgamento. É o projeto Escutatória e o SOS Preces, em que você pode ligar a qualquer horário do dia, da noite. Tem voluntários lá 24 horas por dia que estão lá especificamente para que você
possa falar, possa escutar apenas uma mensagem, uma oração. Então, é um atendimento ecumênico, ou seja, não tem para nenhuma religião, não está ligado a nenhuma religião, e sim aos ensinamentos de Jesus e de Deus, em que assim vai ser uma escuta amorosa, sensível, que vai te ajudar com relação a isso. A gente vai colocar aqui no banner para que vocês possam falar também com eles, tá? Deixa eu pegar aqui. É o DDD 31 3334 9700. Esse é do SOS Preces e do Projeto Escutatória. DDD 31 3334 9700. É o custo de uma ligação local. Também você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp. É o DDD 81 98117 4110, que pode falar conosco. Então, além de todas essas questões, existe um elemento que é essencial para a nossa cura, que é socorrer o outro. Quando a gente fica depressivo, é muito comum a gente se trancar e só enxergar a nossa própria dor. Então, uma excelente forma de terapia é procurar envolver essa pessoa numa atividade de socorro ao outro. Veja que eu estou falando o outro, não estou falando o próximo. E quando fala próximo, a gente logo pensa numa outra pessoa, né? Então, a pessoa cuidar de outra pessoa. Mas nem sempre a gente quer cuidar de alguém. Às vezes eu não quero cuidar de idoso, eu não quero cuidar de criança, não gosto, me incomoda. Mas é importante que a gente saia de nós mesmos. Então você pode, se não gosta de mexer com gente, cuidar de animais, cuidar de pet. Olha, tem uma série de ONGs que cuida de gato, cuida de cachorro, precisa de ajuda. A gente se engaja num trabalho desse tipo, fazer um movimento de socorro de animais abandonados. Ou quando não tem. Então vamos criar um trabalho com plantas, vamos fazer mudas, vamos cuidar de flores, fazer muda de árvores frutíferas. Sabe por quê? Porque é vida. Tudo aquilo que mexe com vida ajuda muito quando a gente está nesses estados. Vida vegetal, vida animal, vida de hominal, são todas muito importantes para que você se restabeleça desse adoecimento que nós passamos. E aí fica muito mais evidenciado para nós a necessidade de uma mudança quando os nossos corações percebem: meu Deus, quanta dor na minha alma, e eu fico trancado na minha dor. Então, quando eu cuido da dor do outro, eu esqueço um pouco da minha. Então, cuidar do outro é um excelente instrumento terapêutico para os nossos processos de adoecimento. Com relação ao seu cunhado, ele é seu cunhado, ele não vai se agradar de você ficar querendo regrá-lo, dizendo que ele não pode beber, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Você trabalha no lado positivo dele, você dizendo: fulano, aí fala o nome da esposa, vamos dizer que o nome da esposa fosse Francisca. Aí você diz para ele assim: olha, a Francisca conta muito com você. Ela precisa muito de você nesse momento. E você precisa dar todo o apoio para ela, porque ela conta demais com você para sair disso. E você é a pessoa mais indicada, porque eu não convivo com ela, mas é você que pode fazer. E é tão importante que você faça isso. E aí você começa a valorizar os aspectos positivos que ele teria na relação com ela. Ao invés de criticar por aquilo que ele faz, chamar a atenção daquilo que ele pode fazer que é positivo. Acompanhá-la nas caminhadas, acompanhá-la no serviço de auxílio ao próximo. E isso é muito importante. Engajar num trabalho da casa espírita, um trabalho assistencial, tem um poder curador muito grande. E é por aí que a gente consegue, de repente, a melhoria da nossa condição de enlutamento. É importantíssimo isso. E a gente vai trazer um relato aqui da Renata Cortada, em que ela diz que o luto dela foi longo. Ela tinha um gêmeo idêntico do Guilherme. Ele procurava o irmão desesperadamente. Foi um sentimento de impotência para mim. Foi muito difícil. Passou a dor. Só as boas lembranças. Só quem passa consegue avaliar a dimensão desta dor. E ela ainda continua aqui, né? Ela disse que eu fui me doar. Deus é bom o tempo todo. Me mostrou um caminho maravilhoso. E ela disse que também fez terapia por 10 anos.